E quando eles começavam a seguir essas aeronaves, elas desapareciam entrando por baixo da água do mar. As pessoas não estão fazendo as perguntas corretas. As pessoas não estão fazendo as perguntas corretas porque elas acham que elas já sabem a resposta. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita e rã favorita. Sim, hoje eu sou rã. E não é rã de memória rã, não é rã de anfíbia. Porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bases subaquáticas e os anfíbios. Carol, que anfíbios? Que são anfíbios? Ora, se você não sabe o que é anfíbio, você volte para a aula de biologia, porque aqui a gente traz assuntos muito curiosos. Os anfíbios constituem uma classe de animais vertebrados pecilotérmicos que não possuem bolsa amniótica, agrupados na classe anfíbia. A característica mais marcante dos seres vivos da classe é o seu ciclo de vida dividido em duas fases, uma fase aquática e outra terrestre, apesar de haver exceções. Fred Klaus, que é herpetólogo, escreveu em seu livro Alien Reptiles and Amphibians, A Scientific Compendium and Analysis. E herpetólogo é um biólogo especializado no estudo de répteis e anfíbios. Existem répteis e anfíbios nesse planeta que são responsáveis por causar danos ecológicos e sociais. O que ele quis dizer com isso, Carol? Ele quis dizer que, dentre todos esses anos de estudo dos répteis e dos anfíbios, ele percebe que alguns desses répteis e alguns desses anfíbios se comportam de maneira diferente dos outros de sua mesma raça, de seu mesmo filo e de sua mesma classe, causando danos na comunidade onde eles vivem. É óbvio que dentro desse livro, como esse cara é biólogo, ele estava falando, querendo dizer, obviamente, de como esses répteis e anfíbios aliens se comportam de maneira diferente, mas não que ele queira dizer que eles venham realmente de fora do planeta. Ele só estava fazendo uma análise para tentar entender por que esses animais se comportam diferente. Foi então que, a partir da pesquisa dele, ele começou a notar que alguns anfíbios em específico não possuem antepassados aqui do planeta Terra, ou seja, não evoluíram de outros anfíbios. Guardem a informação no coração, porque agora eu vou apresentar para vocês a figura de Jaime Maussan. Ele é um pesquisador e ufólogo mexicano que desenvolveu um interesse muito especial ao pesquisar o fundo dos oceanos. Ele deu uma entrevista para a televisão mexicana TV Azteca falando sobre essas bases subaquáticas e, o mais assustador de tudo, confirmando a existência de bases subaquáticas. Ele diz não ter provas ainda, mas as evidências que ele tem são extremamente arrepiantes. Nas imediações das ilhas de Santa Catalina, na fronteira dos Estados Unidos com o México, vários avistamentos muito fora do comum foram encontrados. Não só nessa região, tá, gente? Mas em toda a fronteira, desde lá de Tijuana até lá em cima, em San Diego, na Califórnia. Esses avistamentos foram gravados por aviões de combate dos Estados Unidos, onde os pilotos descreviam que os objetos desapareciam dentro da água do mar. Os caras lá da Força Aérea Americana estavam fazendo exercícios aéreos quando notavam a presença dessas aeronaves, e quando eles começavam a seguir essas aeronaves, elas desapareciam entrando por baixo da água do mar. Porém, na costa de Malibu, os pesquisadores encontraram uma anomalia no fundo do oceano que leva a crer que é a entrada para uma base subaquática. Os caças que perseguiram essas luzes por anos e anos relatavam que elas sempre adentravam o oceano nesse determinado ponto. E então um submarino foi enviado
E isso foi encontrado. Esse mesmo ufólogo que foi na televisão mexicana, ele relata um caso muito curioso que aconteceu na Itália. Ele foi até a Itália e ele conversou com os próprios italianos da cidade de Pescara, que é uma cidade muito conhecida justamente pela pesca. E dentre os anos de 1956 a 1978, os italianos confirmaram que esses seres que saíam da água estavam convivendo junto com eles. E essa informação também consta no livro Contatissimi di Massa, de Stefano Breccia. Cerca de 950 pessoas foram entrevistadas por esse ufólogo. E todas elas contam a mesmíssima história. Essa base, então, se encontrava na região do Mar Adriático. Os pescadores da época tinham medo dessas criaturas que saíam da água. Por esse motivo, eles pediam, na década de 70, que a marinha os acompanhasse durante a pesca, para que eles se sentissem mais seguros. Mas quem são esses seres e, principalmente, por que será que eles habitam essa dimensão aqui? Esses seres são seres da terceira dimensão, ou seja, da mesma dimensão que nós, mas eles são um pouco mais evoluídos que a gente. Um pouco 1000 anos, no mínimo. Eles possuem uma aparência humanoide, mas com uma pele meio gelatinosa, sabe? Meio parecido mesmo com um anfíbio, com um sapo. E eles possuem bases físicas no fundo dos oceanos. Não sei se tá bom pra vocês, mas por causa da quantidade de sal que existe no mar, eles precisam fazer um processo de ionização desse sal nas bases deles, para que assim a água fique menos salgada e não prejudique e resseque a pele deles. Existe um enorme percentual dos oceanos que não é conhecido e nem explorado pelos humanos. E o motivo é porque existe um acordo para que eles não sejam descobertos. Não descobertos assim pelo público. Eles se camuflam no fundo dos oceanos com uma espécie de membrana que reflete a luz até determinada profundidade. Em determinada profundidade, que já é muito escuro, eles não precisam se camuflar, então eles não utilizam essa membrana. Quando a base também é mais profunda e eles não precisam dessa espécie de camuflagem, então eles removem essa membrana, mas quase que 100% dos casos eles não são encontrados, justamente porque eles estão se camuflando. As bases deles ficam localizadas geralmente onde o oceano é mais quente, ou seja, no paralelo central do planeta Terra. Eles não podem ficar muito tempo em águas frias. Eles são seres que trabalham mais em silêncio, então é por isso que a gente não vê tanto essa coisa de base subaquática. Isso é uma coisa mais velada, porque eles não querem mesmo aparecer tanto. Eles ficam aqui na Terra tentando reduzir a quantidade de coisa que o humano joga na água do oceano. Eles trabalham juntamente com outras raças de planetas aquosos, como por exemplo o K2-18b, detectado pela sonda Kepler na constelação de Leão, que fica a aproximadamente 110 anos-luz da Terra. E é de lá que eles vieram. Embora a aparência física desse ser seja um pouco feia para o ser humano, existe muita maldade com os filhos deles na Terra. Os filhos dessas criaturas são usados como cobaias em laboratórios pelos nossos filhos durante as aulas de biologia. Toda a raça deste planeta, não importa se você concorda ou não, possuem um pouquinho de DNA alienígena, segundo eles. Porque esse planeta aqui que a gente vive é muito novo e foram eles que ajudaram a semear a vida na Terra. Eles também precisam se conectar à quarta dimensão para poder então se comunicar com seres mais evoluídos quando necessário, bem como nós. Embora a aparência deles seja realmente bem feia para os olhos humanos, eles ajudam e muito na vida na Terra, trabalhando sempre em silêncio,
sempre escondidos. Bom, nesse vídeo aqui a gente falou dos anfíbios, né? Mas e os reptilianos? Carol, achei que você ia falar deles. Não. Sobre os reptilianos, meus queridos, eu vou falar apenas na minha comunidade secreta do Sparkle. Então, como você faz para assistir o vídeo que já sai ali agora essa semana na quinta-feira? É simples, você vai aqui no comentário fixado, vai ter um link, você clica, vai direcionar para um aplicativo, é o aplicativo do Sparkle. Você faz o download para o teu celular, cria ali uma conta rapidinho, pode se conectar com o Facebook também e começa a me seguir na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube. E é lá que nós vamos falar sobre os tão temidos reptilianos. Mas eu não vou falar coisas que tem na internet não, tá? Eu vou falar coisas que vocês nunca ouviram falar sobre os reptilianos. Então assim, só tenho a dizer que se você não me segue por lá, você vai perder. Não adianta. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje sobre os anfíbios e as bases alienígenas subaquáticas. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no like, se inscrever no canal se você for novo, passa aqui no canal pelo menos umas 2 vezes por semana, faz maratonas, temos vídeos sempre, segundas, quartas e sextas, e de repente pode acontecer uma coisa muito louca nesse planeta e eu ter que postar um vídeo extra aí em qualquer outro dia da semana. Então eu vou ficando por aqui, encerrando essa transmissão diretamente desse lago azul de profundidade obscura. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e que